Você vai assistir agora um grupo focal que o Instituto Cultiva realizou para a Secretaria de Educação de Contagem, em Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, com 7 professores da Rede Municipal de Ensino. Esse grupo focal foi realizado no dia 8 de maio e nós fizemos uma longa conversa durante 1h30. Nesse grupo focal, nós tentamos analisar como que é o dia a dia dos professores na sala de aula, quais são os entraves e as dificuldades que eles estão enfrentando em função da mudança do papel da família e do perfil dos alunos. Prestem atenção no que eles dizem em especial sobre como os programas de ensino nascem de dentro da sala de aula e qual que é o impacto quando esses programas vêm de fora. Da educação infantil ao 9º ano, por exemplo, né, que pega esse período aí de 9 anos, como que esse aluno ele modifica, por exemplo, se brilhar nos olhos dele, eu concordo com você aí, se observa nos anos iniciais e parece que depois ele vai se fechando. Tem hora que eu, inclusive, chego a me perguntar, né, será que eu sou culpado desse aluno não brilhar o olho mais? Será que sou culpado de não ter mais esse brilho? Quando eu já tive casos de chamar pais e falar, olha, seu filho é diferenciado, seu filho é extremamente educado, enquanto é difícil, está tornando raridade. Está fora da norma. Está fora da norma. Então, na verdade, ou muitas vezes eu chamo e falo assim, você tem um olhar diferente. Você pode até ter dificuldade para aprender, mas o seu olho aprendeu. Então, isso está se tornando, eu pelo menos tenho observado assim, as séries mais avançadas, a quantidade de alunos com esse brilho nos olhos é menor. Aí eu fico colocando uma questão, até que ponto que nós somos culpados disso? O que acontece que chega a isso? Aí, quando falo do brilho do olhar que esse menino perde mais lá na frente, eu fiquei imaginando o meu dia a dia com as crianças pequenas, por exemplo. Porque a criança está ali, está brincando, o aprender dela é feito todo em cima do brincar. Quando ele chega na primeira série, lá nos anos iniciais, no ensino fundamental, esse menino tem que sentar na carteira um atrás do outro. Ele tem trabalhos, ele tem tarefas para ser feitas e cumpridas, né? O brincar deixa de fazer parte. Talvez aí ele perde esse brinco. Mas sabe uma coisa interessante, que eu percebo? Eu já rodei a rede inteira. Eu sempre fui efetivo, mas né, a questão foi você que falou da questão do Eldorado, principalmente, está havendo redução de tudo. Então acaba que a gente fica, como se diz, passeando pelas escolas. E é uma coisa interessante, acho que eu posso falar, acho que todos já percebemos, é que nas comunidades carentes os alunos são mais amorosos com a gente. Talvez pela carência, os problemas familiares, pelos problemas da comunidade, eles têm muito mais amor pela gente. E não é amor pelo professor, não, é até pelo ser humano, é pela profissão do ser humano, pela pessoa. Muitas vezes ele vê na gente o que infelizmente mesmo, ele não vê no pai. Eu dei aula numa escola chamada Prefeito Luiz da Cunha. Aberta da minha casa. Isso, o Prefeito Luiz da Cunha é uma região muito interessante, porque eu dava aula no 6º ano, tem meninas que até hoje, apesar de eu ter saído de lá, elas me tratam como pai. Elas falam assim, professor, eu estou começando a namorar, eu posso? Elas me pedem para namorar. E detalhe, e é um respeito tão grande que se eu falo não namora, é interessante. Uma vez eu fui lá na casa para conhecer o menino, né? E aquele momento que você conhece, né? Como um pai dele, você fala, esse aí, tá. E eu falei, não, ela chegou e falou, tá vendo, meu pai não deixou, pode ir embora. Eu achei assim, eu tomei um susto, porque eu achava que era um momento que ela estava, por mais que chame, como se diz, é só para saber a opinião, para constar, como se diz. Não, ela seguiu a minha opinião. Ela chegou e professor, você tinha razão, depois ele aprontou, não sei o quê. Então, assim, eu me sinto realizado ao seu espelho, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que isso acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente faz alguma coisa errada, e vamos falhar, porque somos seres humanos, parece que eles vigiam a gente. Até para procurar chegar no professor. Então, já as comunidades onde, digamos, né, a família é mais presente, o aluno ele tem, não vou dizer todos, mas eles têm um relacionamento um pouco mais distante da gente. Porque eles têm em casa um bom relacionamento familiar e acaba que a escola fica, né, como um ambiente de estudo. A comunidade carente, além de um ambiente de estudo, é um ambiente até mesmo familiar, uma extensão da família. Mas o Agostinho tinha falado
de um certo padrão. Eu queria falar um pouco sobre a fala do Agostinho. Eu só queria, então, na sua fala, se você puder também, a partir daí, se vocês puderem falar, tem algum padrão, alguns padrões de alunos de comportamento? Mudou? O que Eu acho que eles foram prejudicados por vários problemas que acontecem na educação. Um dos fatores que eu acho que prejudicou esse grupo que eu proponho, que eu tenho observado, essas greves muito longas, prejudicou, tirou a vontade de aprender. Eles estão fazendo meninos, são meninos muito inteligentes, que eles sabem que o que eles sabem dá para o menino, para eles passarem de ano. Então o que acontece? A gente tem uma preocupação muito grande, a gente chama pai, registra, encaminha para médico, a gente pede, né? Para poder observar a vista, audição, tudo isso. Tem pais que não fazem nada. Então tem alunos que estão desde o primeiro ano, indo para o sexto ano. Como não há uma retenção, há praticamente uma progressão, né? Eles vão para o segundo ciclo, o terceiro ciclo, sem saber. Aquilo ali dá na gente uma dor tão grande, porque eles falam assim, nós não fizemos nada. E passou por vários professores. E a gente não conseguiu atingir esses meninos para eles avançarem, para melhorar o problema deles. Então, vão se inscrever corretamente, às vezes lendo com muita dificuldade. E, entendeu? E, por exemplo, 6 anos na escola, e eles pioram. Tem alunos que pioram. Isso aí dói na gente. Pioram assim. como? Eu me encontro. Pioram como? Pior porque, além, eles vão crescendo, né? Porque criança não pode esperar nada, tem que ser para agora, porque depois eles deixam de ser criança. Ele falou, eu sou um juiz da infância. Então, criança não pode esperar. Não pode esperar a boa vontade de governo, de família, de nada. Tem que ser agora. Então, não resolve o problema dela. A gente aprende, estou falando na aprendizagem. E ela não aprende bem, quer ter uma família omissa, uma família. Aí, ele vai passando de ano. A gente segura no primeiro ciclo, alguns meninos, e se dá uma pancada nele. Aí vai para o segundo ciclo, fica lá os 3 anos, quando chega no terceiro ano, que vai ser retido, do mesmo jeito. E ele piora porque ele vai se tornando um pré-adolescente. Tem uns que se tornam agressivos, outros se tornam totalmente apáticos, sabe? Não estou nem aí. Minha vida não vai mudar nada, sabe? Eu acho que aí está o grande desafio para a gente, no dia a dia. Eu aí estou com uns 29 anos. Primeiro, eu acho que o brincar, a gente que perde, viu, professor? A gente que vai trabalhando com os meninos 6, 7, 8 ano, a gente ainda não sabe lidar com estratégias de jogos, mas que eles gostam. Mas é difícil para a gente adaptar, fazer estratégias em que você aguente o barulho que não é um barulho que incomoda, que às vezes a gente acha que o barulho que está fazendo na sala de aula, alguém passa, nossa, está bagunçado. Está bagunçado não, eles estão produzindo, eles estão jogando, eles estão brincando, né? E é bacana sim, só que a gente às vezes não tem preparo suficiente para estar lidando com essa situação até para depois avaliar. E aí, o que valeu da pena disso aqui? Preparo eu tirei disso. Esse preparo, assim. Preparo em tempo, que eu acho muito importante. É como se fosse recurso. Como eu vou fazer? Como que eu vou atuar? No conteúdo de português, como é que eu posso melhorar a estratégia? Por exemplo, eu faço leitura por objetivos, é interessante? Mas antes não dá para eu chegar na sala de aula sem nem ter lido o texto. Eu tenho que preparar antes. Dentro dessa sua fala, eu acho que tem... Só terminar, também não concordo que a gente, eu acho que o professor, eu sou professor, a minha função é de escolarização. A gente acaba contribuindo nessa formação moral, de valores, mas eu não acho que esse é o meu papel. Eu não gosto de assumir esse papel, não. E a culpa do aluno às vezes não dá conta, eu também não acho que a família não é omissa, não. A família hoje, ela tem outra dificuldade do professor que está na sala de aula. Ele não está dando conta dessa família que está aí hoje. Que essa família, como é que é? Essa família que não tem esse tempo para esse aluno, essa família que não é parceira, essa família que não dá conta de olhar o caderno todo dia, que a gente acha que deveria olhar todo dia, que tinha que dar visto no caderno todo dia, que tinha que dar visto na provinha que deu. Mas que é um ou outro que vem assim, Matildes, adorei a prova que você deu, que legal, que Joana danada. Um aluno fez isso em 3 turmas, adorei, mandei pra mãe, adorei o seu comentário, mas que seja um. Mas tá vendo, essa mãe teve um tempo de ler até o texto da prova. Mas aí tem que ter essa parceria familiar, tem que ter a conversa, tem que ter a troca, tem que chamar os pais sim, Cobrar. tem que cobrar. Gente, mas o sistema é cruel.
a gente, infelizmente, óbvio, eu não sou tão irresponsável de culpar o professor alfabetizador. Longe disso. Até porque reconheço como uma categoria, né? Quer dizer, a nossa categoria, mas assim, a base que ele dá para o aluno é fundamental. Não tem como fazer separação. Mas quando você pega um aluno que aos 11 anos ele não sabe, gente, ler nem escrever, e eu tenho aluno que ele não sabe a letra A. Você chega e pega, que letra é essa? Ele fica olhando, não sei. Mas aqui. E aí a mãe chega, e também aconteceu, na hora que eu cheguei para ele, obviamente nessa hora eu comuniquei a supervisão, porque ele veio de uma outra escola, a supervisão chamou a mãe chegou e falou assim, nossa, eu não sabia. Então quer dizer, estou pegando ainda do fundamental, não, lá dos 6 anos até os 10, ela tinha que ter percebido isso. Eu entendo, gente, eu trabalho os 3 turnos. A minha esposa também é professora e trabalha 2 turnos. E eu tenho um filho de 6 anos. Então eu entendo a dificuldade dos pais, eu estou sentindo isso na pele, como se diz, eu entendo mesmo. Mas tanto ela quanto eu, a gente tira um tempo para ele. Porque é triste a palavra correta, é triste você pegar um aluno que não sabe ler. Porque na hora que eu estou trabalhando um texto com um aluno, igual eu estou trabalhando com eles para história, eles ficam doidos. Dinossauros, não sei o quê. E ele só consegue ver, ele não consegue manusear o material. O que é figura, ele consegue ver. Eu levei ele no museu, os meninos do museu da PUC, o da História Natural, ele foi um dos que ficou mais empolgado. Só que, a gente, né, ele falava assim, professor, olha o que está escrito aqui para mim. Ao mesmo tempo que você lia com prazer, porque ele estava falando, você ficava triste, você falava assim, você sabe o caso disso aí? Só para eu entender bem, veja só, me deu a impressão, em primeiro lugar, que não é raro vocês terem dentro da sala de aula alunos com dificuldades ou de comportamento ou de aprendizagem. Esse é o padrão? Sim. Porque antes a gente falava aí, que isso é necessário. Olha o que eu vou te falar. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que aluno que nós estamos falando. Olha só, se a exceção é eu me formei no final dos anos 90 na faculdade, início dos anos 2000. Eu estudei em colégio militar, no colégio de Arantes. Então eu sou de uma época onde o professor entrava, a gente tinha que levantar da carteira, bater continência e ficar esperando o professor mandar a gente sentar para a gente sentar. Na época, eu achava isso um absurdo. Eu acho que é um radicalismo. Mas hoje, claro, não estou falando que eu faria a mesma coisa, eu estou dizendo assim, a gente sente falta da disciplina dos alunos. O comportamental é primordial dentro de sala. E pegando a fala da nossa colega Matilde, até guardo o nome, ela falou uma coisa que é real. Às vezes a sala está mais agitada, não é porque os meninos estão indisciplinados, é porque é um momento onde existe aquele momento de mais interação. Então, nos últimos, vamos pôr 15, isso 20 desgasta anos, o professor. Sim. Eu estudei na FAI, né? Eu sou da FAFISH, mas fiz a FAI. E uma das coisas, como eu comecei a dar aula no segundo período de faculdade, uma das coisas que eu discutia com os professores, eu falava o seguinte, na teoria, lá tinha muito teórico, os freirianos eram poucos, pelo menos os meus. Eu falava, o que vocês estão falando na teoria é lindo, até eu falava, muito bonito, mas na prática não está funcionando, porque os alunos estão trocando. Talvez com a minha geração, né, a gente funcionasse. Hoje os alunos têm tudo muito fácil, tablets, celulares e por aí vai. O nem conhecimento, mas coisa assim, tá fácil, claro, mas a gente tem um outro lado. O padrão, eu usar esse termo, o padrão dos alunos, eles têm mudado, pelo menos na minha opinião, obviamente. Eles conversam mais, eles estão mais sociáveis, vamos dizer esse termo, eles se socializam mais. Lado positivo, mas poxa, lado positivo, ser mais sociável, quem não quer. Mas de um outro lado, eu por exemplo, trabalho com o 6º ano, eles demoram a perceber a necessidade, às vezes tem aquele momento onde a gente precisa falar de organização. Vocês percebem isso? Eu queria fazer uma observação aí. Queria fazer uma observação aí, porque eu ia falar a questão do foco. Por quê? Toda essa questão que nós estamos ouvindo aqui, conversando, me parece o seguinte: muitas vezes nós queremos jogar um foco para o aluno, mas nós não temos esse retorno. Esse feedback falta. E falta muitas vezes porque ele não tem essa mesma visão. Eu particularmente venho observando, e eu mudei a minha forma, inclusive, de trabalhar a partir dessa observação que eu fiz, que é o seguinte: tinha muita ideia da gente trabalhar futuro para o aluno. Falar do futuro, né? Você sabe o seu futuro, isso aqui. De certo tempo para cá, passei a trabalhar para a vida, para a sua vida. A vida, ou seja, tem que entender que a vida dele que está ali não é o futuro. Porque o futuro fica
muito distante para ele. Eu percebi que não é menino de 8º ano, 9º ano, a palavra futuro para eles não tinha uma noção assim muito clara. Então eu mudei meu foco, passei para a vida. Então eu voltei todo o meu contexto para a questão de vida. Aí eu fico tentando fazer com que, buscando o foco dele, criando uma alternativa mais próxima. Você sentiu melhoras, professor? Mas muito. Eles mesmos começam a sentir. E às vezes, que eu trabalho muito com autoavaliação, então eles mesmos se autoavaliam. Eu saí agora de uma turma e fizeram assim, que até me surpreenderam. Eu dou uma nota inicial para mim. E quando eu faço a autoavaliação, eles pioram a nota dele. Eles mesmos se autoavaliam. Por quê? Porque eu coloco na autoavaliação que agora estão avaliando para a vida. Em termos de vida, isso alterou? Se alterou, você tem que saber até que ponto você está sendo coerente ou não com a sua própria vida. Então eu mudei esse foco e achei que teve uma alteração. Por que eu estou querendo chamar a atenção para esse lado aí? Aí eu volto na questão do brilho. E quando eles perdem o foco, perdem o brilho. Então eu acho que cabe muito a nós, nesse tema, buscar esse foco. E não é fácil. Porque cada vez mais, eu acho que aí tem um outro problema nosso, que é a gente, infelizmente, nós temos que trabalhar com um outro lado agora, que é buscar a família. A família, não só pela situação que eles estão vivendo, que a família está vivendo, etc., está distante desse adolescente, está distante desse jovem. Ela não enxerga eles, né? Não enxergam. Eles são E invisíveis. nós não podemos assumir o papel da família. Eu acho que tem esse lado aí que corre muito risco de querer fazer o que o pai e a mãe fazem. Esse é um problema nosso, eu acho que a gente não pode fazer isso. E ao mesmo tempo tentar trazer esse pai e essa família. Eu tenho essa preocupação. Eu queria ver essa bancada aqui desse lado. Veja, só tem um probleminha aqui que você acabou de colocar, que é o seguinte, veja só o que vocês falaram, que quando perde o foco, perde o brilho do aluno. Mas ao mesmo tempo vocês falaram que eles estão super agitados. E aí, como é que você acha um foco em quem está muito agitado? Não tem. E aí, fala do problema, como é que vocês veem isso? Na prática. Acho que a agitação deles é a quantidade de informação que eles têm, picadas. Então acho que é essa ansiedade de conversar muito com o outro, de passar. Né? E aí a gente às vezes tem que estar naquele embalo ali para tentar voltar a esse foco. A gente tem essa dificuldade de voltar a fazer esse brilho. A gente tem alunos, igual o professor colocou, você tem um aluno que não sabe ler e tem mãe. Eu estou com um que não tem família, mora em casa de apoio. Está no 5º ano, não sabe ler também, mora na casa de apoio. Estamos trabalhando com ele com uma atividade alternativa, então o professor também tem que trabalhar. Eu estou com uma turma que eu tenho 3 metas diferentes a alcançar. Meta ainda que eu não consegui elaborar, mas que está aqui. Eu sei que eu tenho que fazer uma meta. Com aluno de inclusão, baixa visão, com esse aluno que está com essa dificuldade, e com 2 alunos que têm uma baixa, precisa de mais tempo, né? Os pais falam assim, olha, meus filhos precisam de mais tempo, Matilde. E um outro grupo que está em outro nível. Então você tem que dar conta disso tudo. Eu sinto brilho ainda em alguns alunos quando a professora Matilde chega. Mas ela está dizendo que não é fácil. Não, é porque na verdade, puxando a sardinha para o lado da minha escola, por exemplo, eu trabalho, a minha escola ela atende crianças de 2 e de 3 anos, somente. E para mim, quando falo da base, para mim a base é ali. Entendeu? Com certeza. E eu percebo isso, quando vocês falam da questão da família, já ali, com 2 anos, tem crianças que chegam na minha escola de van. Eu até hoje eu não conheço pai e mãe. Então, para mim, isso é um problema. Crianças que já estão com febre na escola, tá com dificuldade de entrar em contato com a família. Dá um telefone tem que errado, ficar esperando você não ela consegue chegar falar. para buscar. Então, você percebe que o negócio não é na base. Mas a educação infantil, com excelência, é um espaço que os meninos desenvolvem várias capacidades, gente. Eu tenho crianças... É o acolher, aquele compromisso, é o brincar com as meninas, ela falou. Aí o que a Matilde falou, tem inquietação, professor, tá com inquietação. Ela sabe que tem que fazer algo. Então isso é o ponto de partida. Ela vai observar para poder desenvolver algo, poder tirar o brilho do olhar. A educação infantil é simples, faz um beijo, um sorriso, uma piscada. Agora os maiores vai ter que envolver eles, vai ter que conquistar, vai ter que criar jogos para resgatar eles. Vocês acham que os projetos que nascem assim de dentro são mais fortes do que os que vêm de fora? Ou não? Ou tem projeto que vem de fora que é bom? Tirou? Não, tem que ter
pensar, né? Porque tem projetos de fora que são bons também, depende. Dá pra você também? Pra gente saber a característica. Essa orquestra jovem de Contagem, aí tinha aulas de flauta, acabou. Tinha o Educação pelo Tambor, que era muito também, bom. legal. Educação pelo Tambor, muito de fora que funciona. O da flauta. Mas vocês estão falando de música, né? Os dois, que tem a ver com a brincadeira, que tem a ver com isso. Tudo não parece dessa consistência, quando a coisa começa do meio, né? Essa consistência. O coral existe até hoje. Eu não estou lá mais há muitos anos. Esses professores não estão lá. Esse projeto foi para a escola sede, que a gente ficava no pelotão, a escola maior, que ele existe. Manteve ele então. Eu tenho um projeto que eu trabalho que ele funciona em todas as escolas que eu trabalhei. Eu faço um projeto de educação patrimonial. Porque a gente percebe escolas pichadas, depredadas e por aí vai, seja pela comunidade ao redor, seja pelos próprios alunos. Então eu trabalho isso com eles, a educação patrimonial, mostrando para eles que o primeiro, porque todo mundo fala cidade histórica, mas o primeiro espaço de preservação é a nossa casa, a nossa escola e onde a gente vive. Então, posso falar assim, em todas as escolas que eu trabalhei, posso falar nessa que eu posso falar, em todas funcionaram. Uma com um pouco mais demorado, mais dificuldades, que não é uma coisa do dia para a noite, outras um pouco mais rápido. Mas em todas funcionaram. É um projeto tanto que eu chego lá na escola, geralmente eu pergunto para a supervisão, porque às vezes já tem, eu só continuo que já está sendo colocado. Mas eu pergunto, tem educação patrimonial aqui? Que aí é uma coisa que pode ser trazida para o dia a dia deles. Então existem projetos que funcionam em todas as escolas, mas existe projetos que é específico de determinadas comunidades, porque aí sabe a dificuldade daquela comunidade, daquele local. Né? Então a gente sabe que a gente tem que ser meio camaleão, se adaptar ao espaço em que a gente está. O que precisa para fazer um projeto? Qual é o tempo necessário? Vocês acabaram de falar de 2 projetos, imagino que todos vocês tenham algum. Você também falou que você divide na tua cabeça a sala em 3, é um projeto. O que precisa, como é que nasce um projeto na prática? E o que vocês precisam para o projeto vingar? Tempo, condições? Primeira coisa, a ideia. Vamos lá para o básico. Você tem a ideia do projeto. Faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico. Porque às vezes você tem a ideia do projeto, mas infelizmente... Até vou antes da ideia. Você primeiro tem que conhecer o local, tem a ideia e aí a prática. Só que para colocar em prática você precisa de tempo para planejar. E às vezes até para planejar, seja com a supervisão, com a escola de uma forma geral, com os nossos alunos. Normalmente são que tempo? Aí eu ia falar, esse é o problema, não tem. Por exemplo, depende da demanda. Eu acho que a primeira coisa é a demanda. Eu não posso chegar, eu acho linda a educação com o Tambor, mas não é a demanda do meu espaço, aquele espaço, tem aquilo que eu estou estudando, eles querem. Não vai rolar. Eu acho que às vezes não falta tempo não, eu acho que falta a gente se organizar melhor para que essas coisas aconteçam, quando a gente tem disponibilidade. Depende do projeto. Quando a gente não tem, por exemplo, ausência de professor e a gente tem que assumir o colega, aí a gente não tem tempo, nem se avaliar uma aula, não. Você sai de uma turma para outra, aí você vira cuidador. Você cuida daquela turma naquele tempo. Mas eu acho que aí tem uma questão que tem que, eu pelo menos pondero um pouquinho a questão que você está citando, que para mim tem projetos que dependem realmente disso e eu considero até uma certa imposição tem que acontecer. Quando há um projeto que fala assim, a imposição tem que acontecer, ele é mais difícil de ser levado. Eu estou dizendo assim. Mas os projetos normais, eu falo assim, do dia a dia, nasce naturalmente. Vocês estão dizendo que, em primeiro lugar, é disponibilidade para ouvir e tempo. Essa é a matéria-prima inicial do projeto. Se você é deslocado toda hora para fazer uma outra coisa, você não tem o tempo. Se você não tem escuta, fica obrigatório, você não na verdade, é uma organização do tempo. Por exemplo, hoje eu tenho 12 aulas lá no Rita. Vamos colocar prática, como se diz, no vamos ver. Então, 12 aulas eu estou dentro de sala. Obviamente, se aquela turma está com o meu projeto, eu posso trabalhar no meu horário, tirar um dos 3 horários que eu tenho com a turma para dar seguimento ao projeto, apresentar aquela. Ok. Aí eu tenho 3 aulas que eu substituo. E aí é o que ela falou. Infelizmente, gente, eu falo isso de coração doído também. A gente, muitas vezes, nesse momento, a gente vira cuidador, adorei o termo. Cuidador. A gente vai para a sala, se você vai para uma sala que é sua, que é um professor, um amigo seu que tem algum problema não pode ir, tá mais fácil, que aí você resolve ali. Mas às vezes você está numa turma que você não conhece, o menino, você conhece o menino de passar no corredor e você de passar no corredor. Ele fala assim, aquilo é um professor.
Só sabe disso. Aí chega, gente, já todo dia chega. Às vezes eu já fui na turma 2, 3 vezes e fala, você é professor de quê mesmo? Já falou a 4ª vez a história. Aí volta, mas é seu nome mesmo? Então, assim, a gente, falta isso. O tempo que a gente tem, né, o dia de curso, né, aquele dia de curso que a gente tem que, muitas vezes, olha a organização, isso são algumas das coisas. Atendimento aos pais, correção de provas, correção de trabalho, elaboração de provas, elaboração de trabalho, planejamento da aula, né, das aulas, olhar caderno, então assim, deixar só claro um pouquinho, professor, porque o PEB2 tem um dia de curso, o PEB1 não tem. Nós temos tempos pedagógicos diferenciados. Geralmente o PEB1 geralmente, pelo menos eles têm mais uma coisa ruim, eles têm um horário no dia, um horário lá de 50 minutos ou de 1 hora, depende do módulo. Já no nosso PEB2 a gente tem um dia que é o dia de curso. Isso aí não dá para negar que é uma vantagem que a gente tem sobre o PEB. E o PEB já tem a questão da dificuldade, está alfabetizando. Eu não tenho vergonha de dizer essa coisa da alfabetização. Eu não sou capaz de alfabetizar um aluno. Eu não fui preparado, eu não fui formado para isso. Então o que acontece? O projeto é bom por isso. Às vezes um professor está fazendo um projeto de alfabetização que eu posso estar ajudando em alguma coisa. Porque, obviamente, eu não vou conseguir alfabetizar na prática. Então, volta a questão do tempo. Mas, mesmo assim, aquele professor vai precisar de um tempo para estar conversando comigo. Leonardo, um aluno nosso, tal, o que você acha? O que a gente pode... Você pode estar entrando? Com o maior prazer. Mas aí volto. Temos um dia. Muitas vezes eu tenho um dia com a Matilde. No mesmo dia, a gente pode estar conversando sobre o assunto. Mas e o dia com a Nath? Mas como é que eu vou ter um dia com ela, sendo que muitas vezes, quase sempre, é um horário e que não coincide com o meu? Como que é chegar na sala de aula e entrar na porta? Como é que vocês encontram os alunos normalmente? Um padrãozão. Quanto tempo demora para fazer chamada? O que vocês falam? Como que divide a turma? Como é que termina a aula? Conta pra gente. Imagina que é um cara que só ouve falar que ser professor é difícil, mas ele não sabe. Abre para ele a sala de aula um dia assim, de aula normal. Dá para começar? Fique tranquilo com o tempo. Eu queria que todos falassem. Na questão da educação infantil, por exemplo, eu chego na escola às 11h30, eu tenho 6 horas de trabalho. As crianças estão chegando 1 hora. Então, quando eles chegam na sala, eu já estou pronta para fazer essa acolhida. Geralmente, a gente deixa algum brinquedo ou um livro disponível para que ele possa pegar o que ele quiser, né? Por volta de 1h20, mais ou menos, eles têm um lanche, o primeiro lanche. Quando a gente retorna com eles para a sala, geralmente a gente faz uma roda, né, uma rodinha, conversa com eles sobre alguma coisa e tal. E a conversa é boa? Flui, não? Tem, porque na verdade eles têm 3 anos, né? Então, por exemplo, quando chega na segunda-feira, geralmente a gente pergunta como foi o final de semana, o que eles quiserem, é uma rodinha mesmo, dando a oportunidade para que todos falem, né? Eles falam? Falam. Geralmente um fala, às vezes o outro repete, tem uns que falam coisas diferentes, mas geralmente todos falam. E aí, geralmente a gente tem uma atividade, a questão do projeto, por exemplo, na educação infantil, a gente tem autonomia para fazer o que quer na sala e tem o projeto Água, né, que todo mundo está fazendo. A escola toda, né? A escola toda. Nesse caso, por exemplo, a gente conta uma historinha para eles, deixa que eles façam uma atividade, né, ou recortando alguma coisa, a gente recorta para que eles façam uma colagem, alguma coisa. Tem o horário do jantar deles, né? A gente retorna com esses meninos para a sala onde é feita a escovação e já começa a preparar as crianças para ir embora. No finalzinho da tarde, geralmente tem uma historinha que é contada, a gente faz uma historinha, deixa que eles façam um reconto, né? Geralmente eles querem fazer, façam do jeito deles. E no geral é essa a rotina com a criança de 3 anos. Parece tranquilo. A criança de 3 anos é muito melhor, né? Independente da organização, né? Melhor de 2 anos. A criança de 2, 3 anos é muito tranquilo da gente lidar. É uma fase muito bonita. Tem criança que tem interesse maior de aprender, de vivenciar. Assim, se fosse o colega de trabalho, fala que a senhora falou,
gosto de vir aqui de manhã, nós temos entrada, depois eles vão passar, 10 horas é almoço. Agora que criança não. Então lá aquele início, chegou lá todo mundo, fez conversa, termina, agora nós vamos cantar, nós vamos brincar. Você tem um tanto de professora aqui, eu também sou essa professora, não só aquela da sala, todos nós somos amigos aqui. Aí você depois vai para a sala com a professora Furtal, depois nós vamos brincar no parquinho, nós temos massinha, nós temos bolinha de sabão, você vai poder andar de velotrol. Então, aí o menino vai acalmando, porque eu vou mostrando o que tem para ele fazer. De bacana, então nós vamos montar nosso cronograma aqui. Nós vamos fazer o que nós vamos fazer agora. Aí essa atividade eu proponho, me perguntei assim, qual que vocês querem fazer depois? Pode ser essa ou essa. Aí nós vamos fazer os combinados, dentro da sala de tia com a criança. Aí eles vão perdendo aqui. Aí eu quero minha mãe, professor, também estou querendo a música. Calma aí. Depois do almoço, tá parado de bola. Eu tenho que perguntar no almoço, você vai parar do almoço. Senão vem cá, você quer um beijo, um abraço, você quer que eu te dou um abraço. Aí vai mostrando o ambiente para escolas assim. Que lugar pode ir, que tal lugar pode ir. Se você quiser no banheiro, você pede a professora. Aí vai acalmando ele. A educação infantil. E os projetos é flexíveis. Tem o projeto Água, que você perguntou qual projeto que tem de música, tem Água, que é da rede, tem de diversidade cultural também, que está sempre trabalhando. Alimentação, que é o projeto, né, da horta, a gente sempre trabalha. Tem os outros que vai surgindo mesmo no problematização da sala, desde da criança. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade com isso. Eu fiquei até assim, esquisita aqui. Eu atendo turma de 4 anos de manhã e atendo uma turma de 5 anos à tarde. 4 anos, gente, tem uma que chora até hoje querendo a banho. Por mais que eu ponha no colo, ela ainda quer a banho. Então, tem mais gente na sala, com 18 crianças, né? Aí tem uma chorando, pela mãe, aí para, eu já pus até com ajudante, já fiz tudo. Eu acho que eu já fiz, né? E aí, e tem também inclusão, né? Tem autista nessa sala, com 18 crianças de 4 anos. Então, isso, somente uma professora, somente eu como professora. E eu tenho uma dificuldade imensa, porque quando a gente olha, quando a gente escuta o outro, a gente percebe qual é o tempo do outro. E o tempo de todos, mas aí eu vou falar da educação infantil, é um tempo muito diversificado. Eu tenho aquele que faz tudo rapidinho, aquele que vai levar mais tempo para você, e esse tempo precisa ser respeitado. E aí com 4 anos, com 18 crianças, e 5 anos com 24 crianças sendo também uma deficiente, como que eu vou sozinha, está trabalhando, esse tempo desse outro terminou, esse tempo desse outro que está no meio, esse tempo desse outro que está chorando querendo a mãe, esse tempo do outro que vai levar muito tempo a terminar. Eu tenho, sabe, é uma proposta. Então a educação infantil, ela precisa ter um olhar diferenciado com essa questão de profissionais dentro da sala de aula, para atender esse número de crianças que está. Porque senão, o que terminou, eu posso até dar um brinquedo para ele, mas eu não vou estar mais observando essa criança. Ele vai estar lá no dentinho brincando. O outro, eu posso dar uma revistinha, ele vai estar lá no dentinho lento, mas ele pode sair dele correndo e passar outra coisa, eu estou atendendo que não terminou, ou que está chorando querendo a mãe, ou que ainda está no meio da atividade. Sim, mas causa um estresse desnecessário. Eu acho que nós precisamos pensar em como atender esse tempo desse outro. A gente fala tanto em escutar. Eu acho que o escutar parte para ter uma ação. E uma ação de verdade, né? Que eu botar um livro, ler, que ele fica lá lendo a revistinha enquanto eu estou atendendo esse grupo. Não é só isso, não. Qual tempo? Porque eu fico assim, e atendê-lo de verdade, né? Eu observei, ele está no brinquedo, ele está lendo. Como eu posso assessorar essa criança com esse portador de texto aqui? Então, acho que para a gente, o FICO, acho que é deficitário, esse atendimento nosso de sala de aula, com essa quantidade de criança, mesmo porque a gente já tinha eu lembro, quando iniciou a educação infantil em Contagem, a ideia seria um professor e um assistente de sala de aula. Não é?
Eu queria saber se é antes ou depois do recreio, né? Primeiro. Deixa eu ver, né? Bom, a escola a gente adotou esse ano a fazer a fila. Eu sou radicalmente contra a fila, coloquei minha postura quando decidiu fazer a fila, coloquei a postura. Então, no início, a gente tem que buscar os meninos na fila. Eu costumo chegar sempre antes. O pessoal fala assim, o que é isso, furou pedagógico? Eu sempre chego antes e vou para a sala. Então, às vezes, quando eu chego na sala, eu já encontro a Giovana. É a primeira turma que eu sempre pego a turma A no primeiro horário, coincidentemente, são 3 turmas. No primeiro horário, sempre a turminha A e a Giovana, que tem dificuldade de visão, ela já está na sala. Então, eu já chego, depois aí uns já vêm, eu tô assim, gente, faz favor para mim, busca o resto lá. Eu estou aqui esperando. Aí eles voltam. Eles costumam me falar assim, professor, na última aula você fez isso. Então, eles costumam me lembrar. Ah, é verdade, esqueci não, Tô lembrando o que eu tenho que fazer. Vocês estão atentos. Então, e agora é o que então? Você não pediu, outra coisa, você não pediu o livro da semana não. Então eles vão me relembrando as coisas que a gente mais ou menos combinou, né? Eles sabem que eu não gosto de entrar na sala com ninguém em pé, então geralmente quando eles me veem num outro horário, nessa turminha, por exemplo, eles já falam assim, pode sentar, para ela vai ficar carregando peso. Então é muito tranquilo o iniciar, é esse bate-papo mesmo, deles contarem. Sempre quando tem alguma novidade, assim, alguém machucou, qualquer coisa aí, todo mundo quer contar, né? O que aconteceu, quais foram os procedimentos então, gente? Não, professor, já está resolvido, já foi levado, parece que ela só caiu, quando acontece. E eles lembram sempre os eventos dessa semana, nós estamos na semana literária. Que hora que nós vamos para o piquenique literário? Aí eu tenho que pegar o caderno, 1h50 pela programação. Então beleza, é no segundo horário. Qual que é o ano ciclo? Eu estou com o 5º ano, trabalhando com português, né? Eu acho mais, o iniciar é assim, eu chego, geralmente eu estou na sala, às vezes eu busco na fila, às vezes eles já me encontram no corredor e a gente inicia aí o nosso trabalho. A gente faz as correções das atividades. 9, 10 anos? 9, 10 anos. Uma turminha de 22 alunos mais ou menos, 23. Essa primeira turma, a realidade dela é uma realidade diferente, tem 7 alunos, homens só o resto são as meninas, e é tranquilo o iniciar, né? Agora, depois do recreio, a gente sempre tem alguns problemas que aconteceram no recreio, que aí o disciplinar está lá para tentar resolver. Não gosto de me envolver geralmente com os problemas do recreio. O Sócrates, eu chego às 7 horas, às 6h55. Às 7 horas a gente sobe para a sala, os alunos ainda esperam lá embaixo. Somente por volta de 7h02 até os professores abrirem a porta, colocarem o material em cima da mesa, dar aquela, não organizada, mas né, já colocou o material, ficar na porta da sala, os meninos sobem. O Sócrates tem uma grande vantagem. Eu vou fazer um elogio, né? Ele o diretor de lá é muito rígido no sentido de disciplina, então ajuda bastante. Tem dificuldades, obviamente, os meninos sobem rápido para a sala, entram, está resolvido. A sala é cada turma na sua sala, então troca o professor. Quando vai trocar, a gente fica, bateu os 7h50, a gente fica na porta da sala esperando o outro vir para a gente trocar, para evitar que o menino saia no corredor e vire um caos. Eu também não gosto de sala de horário, banheiro, 2º e 5º horário. Existe caso de emergência? Óbvio, a gente sabe que o aluno, naquele dia de mais calor, não vai deixar de beber água, a gente sabe que a gente se adapta ao processo. Por volta de 11h30 acaba a aula, eu saio, vou direto de uma escola para outra, aí eu vou para o Rita. O Rita eu sou um puxa-saco incondicional de lá. Fui para lá tem 1 ano e meio, eu vou te dizer que está entre as 2 melhores que eu trabalhei na rede, eu trabalhei umas 15, muito bom de serviço. Então, o que acontece? Os meninos de lá precisam de uma comunidade mais, digamos assim, o São João é uma comunidade um pouco melhor, né? Tem pais lá que tem até poder aquisitivo alto e acreditam na escola pública, é uma coisa interessante, ainda acontece isso. A melhor aluna que eu tive lá, ela tirou o 1º lugar geral da FUNEC, do Rita, o 2º e o 3º lugar geral também são do Rita, então assim, eu me sinto um privilegiado de trabalhar lá. E, apesar de tudo, esse ano chegou o 6º ano lá. Misericórdia do Senhor. Trabalhou? Nossa, eles são agitadíssimos. Se eu disser que são agitados, eu estou sendo legal com eles. Eles são muito agitados. E como eu já falei isso tudo com eles, esse fica doido. Então, por exemplo, chega na segunda-feira, professor, o Cruzeiro perdeu, hein? O Cruzeiro perdeu, os atleticano brincando comigo. Mas aí é que tá. Eu dou sempre 2 ou 3 minutos para eles poderem, a gente tem que conversar, para eles conversar. E é engraçado, que é a coisa mais engraçada, a maioria conversa entre, mas muitos têm que conversar comigo. Talvez, eu falei um tempo atrás, por ser referência ali. Então aí você fala, professor, e o Cruzeiro e tal? Nós fui no culto ontem, foi lindo, professor. Aí quando dá uns 2 minutos, aí eles sabem disso,
É engraçado que já estão aí, começou a acostumar, eles já falam assim, a gente deu 2 minutos, todo mundo sentando. Aí senta todo mundo, começamos a aula. Não significa que não tenha problemas. Direto tem que, ô fulano, por favor, silêncio, você aí, você está atrapalhando. Então, professor, estou conversando coisa da aula. Não, mas mesmo assim, vai ter um momento. Termino, uma coisa que eu aprendi, tá gente, obviamente respeito a opinião de qualquer um. Eu geralmente tento condensar a minha aula em 10 a 15 minutos de falar, porque eles não guardam mais do que isso. Se eu falar 50 minutos, vai ter querendo o menino me matar. Vou falar de forma clara. Ele vai dizer assim, pelo amor de Deus. Então, eu tento dar aula de 10, 15 minutos. No restante, obviamente, matéria do quadro, a gente também, eu trabalho também textos, gêneros textuais, então eu tento sempre trazer uma aula diferente, sempre, nem uma vez na semana, sempre que possível, e obviamente respeitando cada turma. Quando dá hora, eu falo, concordo com a Matilde, acho que nós dois parecem que a gente é da mesma escola, depois do recreio, meu Deus, quando é a sexta-feira é para morrer do coração. Eles voltam doidos, porque são muito infantis. A escola voltou a ter o 6º ano agora. Eles vieram do Joaquim para cá. Então eles ainda estão muito infantis. Então a briga é o seguinte, não é briga de que está namorando e tal, não, me empurrou, ele me puxou meu cabelo, não sei o que, chamou minha mãe, não sei o que. Então acaba que lembra dos 2 minutos no começo, depois do recreio pelo menos 10. Quando dá 5h20, 5h20, eu estou colocando aproximadamente, que está chegando. Depois de 5 horas também é difícil ficar dentro de sala. 5 horas, dependendo da turma, eles já acham que já acabou a aula. Esse escurecendo. Não, eles já colocam a mochila, o caderno dentro da mochila, aí você fala, filho, o horário é 5h30. Não, professor, mas já estou me organizando. E assim, tem matéria no qual você vai explicar para o exercício para fazer. Se tem exercício, ele termina amanhã, tá, professor? Não. E guarda na mochila. Aí, obviamente, já começa. E eu falo, eu não brigo. Eu conquisto os alunos pela amizade. É o meu perfil. Eu chego e falo, se você não falar, eu vou conversar com seu pai. E eles morrem de rir. Você conversar com meu pai? Eu falo, se eu chamar seu pai, ele vai gostar? E geralmente os pais me conhecem e sabem, não, se você chamar meu pai, porque a situação está difícil. Fala, esse aluno, então eu vou voltar. Agora, eu tento fazer essa parceria com os pais. Né? No Rita funciona muito bem. E os pais já são muito presentes, né? Tem pai lá que você chama 2 minutos, depois 2 minutos, ele mora lá na escola, já está lá. Fala, o que ele aprontou aí? Me conta. Então, é uma escola modelo. Eu vou repetir, eu me senti privilegiado, porque lá a professora vai e aposenta. Então os professores ficam muitos anos, aposentam e tal. E eu entrei no lugar de uma que aposentou. Aí eu brinco, eu falo, o André, eu brinco muito com o André, que é o nosso diretor, né? Eu falo, André, eu saio daqui 10 anos, falta 10 a 15 anos para me aposentar, se for. Fala daqui 15 anos eu estou me preparando. Mas assim, e aí eu vou, dar aula para mim é um prazer, é extremamente prazeroso. Eu amo o que faço. Mas acho que a grande preocupação que eu percebo aqui bate no que eu também vou ressaltar, é a questão de organização. Para mim não há aprendizado se não tiver uma certa diretriz, você tem que ter uma organização. E eu sempre tenho falado com algumas pessoas que têm feito estágio comigo que a grande preocupação do professor deve ser em conseguir organizar seus alunos dentro daquele propósito que ele quer. Então eu gasto um certo tempo nessa organização. Aqueles alunos que já estão acostumados comigo, é mais tranquilo, porque eles sabem que eu tento simplificar tudo. Toda matéria, tudo, eu gosto de simplificar muito as coisas. Eu falo com eles que a nossa vida resume em 2 letrinhas. 2 letrinhas respeito e responsabilidade. Então eu trabalho com eles em cima disso. Então eles autoavaliam em cima disso, de respeito e responsabilidade. Período de organização. Chega em sala, eles já sabem que ele tem um período de organização. E eles sabem como que eles devem atuar. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gasto mais tempo, inicialmente, com os alunos, é nessa organização. A partir desse momento, eu tenho mais tempo de trabalhar as outras coisas com eles, inclusive projetos. Para eu desenvolver o projeto, eu preciso que ele se adapte a uma forma de organização. Então, inicialmente, esse roteiro de aula ali, eu gasto um tempo maior, e eu acho que o professor demanda esse tempo, né, nessa organização. E eu acho muito interessante que, como ensino eu o 3º ciclo, que não sei se você está aí com o 3º ciclo também, né, o 3º ciclo, ele carece muito disso. É onde eles estão muito agitados e vão se perdendo os interesses são múltiplos e com isso eles vão perder o foco mesmo, né? Eu acho que cabe muita gente essa busca deles retornarem para aquele objetivo ao qual a gente quer trabalhar com eles.
Então, acho que a rotina nossa, eu acho que gira muito em torno disso, eu trabalho muito em cima disso. Meus projetos carecem muito deles trabalharem um pouco essa organização, desde esse ciclo também. E eles entenderem isso. Eles precisam entender isso, que organizando eles produzem mais e, né, assim, na educação infantil eu faço esse combinado, né? Sim, são os combinados. Isso, fantástico. Agora, falar que isso é uma coisa natural, não. Você demanda um tempo, tem turmas que carecem mais tempo, tem outras que é mais tranquila, isso depende muito, e eu acho que a observação da gente nisso aí. E eu acho que é muito importante para nós, né, deixarmos claro a nossa forma de trabalhar com eles. Eles entendem melhor. Quando eles reconhecem isso, eles entendem. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês, eu acho que vocês perceberam, foi muito prazeroso. Vocês criaram um desenho super sofisticado e complexo do que é a prática de vocês. Não é algo nem tranquilo para vocês, imaginem para o governo ou para a direção de uma escola. Porque é isso que vocês falaram, multiplicado por todas as salas de aula e turmas, né? Acho que foi muito rico e vocês vão logo estar recebendo o CD. A gente vai tentar reduzir para meia hora, um pouquinho mais talvez, e todos vocês, e depois logo em seguida a gente vai começar em junho o programa de formação, vocês vão se ver em todas as escolas, ok? Muito obrigado mais uma vez, para mim foi uma honra estar com vocês. E bom final de semana. Veja o resultado final de todo o debate desse grupo focal no site do Instituto Cultiva, www.institutocultiva.com.br.